Estamos no ar com o primeiro episódio, agora sim, o primeiro episódio do podcast Irrazoável. Já temos um no ar, Ednei. Eu vi um podcast de vocês. Aquele era o podcast 0. Ele era apenas um teste, um piloto, mas ficou tão incrível. A gente conseguiu compartilhar tantos insights, falar de tantas coisas diferentes, que a gente resolveu colocar o podcast 0 no ar e já é um sucesso. Então, Mari Benfica, Luna Noura deram um show no nosso bate-papo, a gente resolveu colocar no ar. Mas antes de eu até dar um oi para elas, hoje eu vim todo organizado, com roteiro, tudo, eu quero primeiro agradecer ao apoio da Consultável, meu amigo Thiago, minha amiga Dani, um grande abraço para vocês, obrigado pelo apoio aqui no podcast Irrazoável. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a Consultável. Agradecer também a Midas Inteligência Imobiliária, a Rede de Lojas Nacional e ao Colégio MAC, que são os apoiadores desse grande projeto que é o podcast Irrazoável. Lembrando, galera, que os nossos episódios são quinzenais. Beleza? A cada 15 dias a gente traz um empreendedor, um empresário, uma empresária, alguém que tenha muito conteúdo de gestão, liderança, vendas, marketing digital para compartilhar com você aqui no podcast Irrazoável. Sejam muito bem-vindas, minhas co-hosts, minhas irrazoáveis. Mari Benfica, como é que tá? Tudo bem? A nossa expectativa para o primeiro podcast. Oi, pessoal. Estou muito feliz porque hoje a gente já está com o nosso convidado, né? O nosso primeiro convidado. Ansiosa para mostrar para vocês quem é. Um pouco ansiosa, né? Com receio, porque esse convidado é de peso, viu, gente? Tem muito conteúdo. Muito conteúdo. Muita história para contar, muito bacana. Luna Noura. Oi, gente, mais uma vez obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui e agora é valendo mesmo, né? Valendo. Vocês estavam confiando na barriga do primeiro de errar, a gente quase não errou no primeiro, foi muito bacana. Exatamente. Né? Pra quem não assistiu, inclusive tem uma crise de tosse da Mari, que ela sai tossindo, então assista o episódio. E a garganta ainda não tá 100%, gente. Então vamos lá, vamos acabar com o mistério e vamos apresentar o nosso grande convidado. Seja muito bem-vindo, Edu Rossi, obrigado por estar aqui com a gente. Eu já tô íntimo, já tô Edu. Não, é Edu mesmo. Edu. Cara, olha só, gente, o currículo do homem é incrível. Especialista em neurovendas, neuromarketing, vendas, negociação, já palestrou em Paris, Dubai, Miami, Fort Lauderdale, já palestrou em cruzeiros internacionais. Eu vou para passear, tomar uma, me divertir e vai para palestrar. E já palestrou pelo Brasil inteiro, sempre levando assuntos referentes à inovação, engajamento, liderança, vendas, motivação. É graduado em administração, especialista com MBA nas áreas de planejamento estratégico, marketing, gestão de negócios e neurociência do comportamento. São mais de 26 anos de experiência como alto executivo em multinacionais na área de varejo e comércio, tais como Banco do Brasil, Telefônica, Vivo, TIM, Havaianas, entre outros. É empresário, grande empreendedor, proprietários de negócios no segmento de consultoria, treinamentos empresariais e faltou marketing digital aqui, tá vendo? Tem que atualizar, tem que atualizar. Tem que atualizar o currículo. Além de ser professor de pós-graduação no IPOG, trainer e palestrante. Isso aí. Cansei só de ouvir. Só não tem tempo de ganhar dinheiro. Não, já começou chorando. Vamos lá, eu queria começar, se vocês me permitem, meninas, esse nosso bate-papo, cara, resgatando um pouco da tua história, né? Você tem, obviamente, eu já dei uma brifada, eu já sei que você tem uma história de vida muito bacana, conectada ao empreendedorismo. Eu acho que vale muito a pena você compartilhar nesse primeiro momento aqui para a turma conhecer melhor a tua história. Edu, conta pra gente aí. Cara, a minha história, ela remete à minha infância. O empreendedorismo, ele aconteceu na minha vida, né? Não foi uma escolha. Meus pais se separaram, eu sou o mais novo de 4 irmãos. Então, meus 3 irmãos já estavam fora de casa, estudando, minha irmã já era até casada, eu sou o chamado temporão, a raspa do tacho. Sou lá, né, uma expressão que se usa em algumas regiões do Brasil, aí do mundo, é raspa do tacho, só no final. E aí éramos só eu e minha mãe falou assim, Edu, o que eu sei fazer, ela era dona de casa, o que eu sei fazer é cozinhar. Então eu vou fazer marmitex e você vai vender aí na vizinhança. Eu falei, eu era um menino tímido.
12 anos de idade, criança. E ela falou, você vai vender, porque alguém tem que vender o que eu vou cozinhar. Eu falei, mãe, eu sou tímido, eu não quero vender não. Aquela coisa, começa a chorar. Ela, das duas, uma. Então, ou você cozinha e eu vou vender, ou eu cozinho e você vai vender. Conclusão, virei vendedor. Né? Com 12 anos, aprendi ali o porta a porta, sair na vizinhança. Dona Maria, e minha mãe fazia 2 tipos de marmitex, né? 2 linhas, assim, uma massa, o arroz, feijão, salada, e eu saí literalmente, aí, Edna, Mari, Luna, vendendo. Aí o empreendedorismo começou a surgir. Londrina, no Paraná. Isso na década de 80, né? Eu sou de 74, 47 anos hoje. Eu estava com 12 anos aí e a gente fez para sobreviver mesmo. Nós éramos de classe média baixa, morávamos num bairro popular, estilo hoje que tem o Casa Verde e Amarelo, minha casa, minha dívida, né? Você nunca termina de pagar. Morávamos numa casa dessa, financiada, na época era o Sistema Nacional de Habitação, uma coisa assim. Então a casa era financiada, tinha parcela da casa para pagar, tinha ajuda que minha mãe tinha que dar para os meus irmãos estudando fora de casa, fazendo faculdade e tal, e me criar também. Então minha mãe como guerreira, meu maior exemplo, até hoje minha mãe é viva, está com 88 anos, ela foi pro fogão, cara. Como que chama ela? Djaneira. Dona Djaneira. Um beijo pra senhora. Beijo pra senhora, dona Djaneira. Podcast. Hoje ela é toda tecnológica, faz ligação de vídeo de WhatsApp, ouve os podcasts, então esse já vai ser mais um. Ela vai uma mãe razoável. Show. E aí, assim... Empreendedora, né? Ela olhou e assim, olha que história legal, depois de um ano, menos até, em uns 8, 9 meses, nós tínhamos umas 2 assistentes de cozinha. Então virou ali uma cozinha semi-profissional. Um ano depois ela comprou a primeira cozinha industrial, financiamos uma cozinha, abriu um CNPJ e nasceu hoje a gente chama de Dark Kitchen, é o Ghost Kitchen, que é aquela cozinha que não faz a venda, não tem um restaurante, mas a gente vendia para outros estabelecimentos. Então ali nasceu o que hoje a gente chama do B2B, né? Ou seja, empresa para empresa, o B2B, ela vendendo para restaurantes que revendiam as massas dela. E se especializou. Minha mãe é neta de italiana, eu sou bisneto, por isso o Rossi, né? E aí ela se especializou em massas, lasanha, canelone, macarrão e por aí vai. E ela vendia parte para outros estabelecimentos comerciais, até para supermercados que tinham congelados, ela fazia congelado, e 2, 3 anos depois nós chegamos a ter 20 colaboradores. Aí virou uma empresa e sustentou a família toda. Uma empresa. E ela me criou. Essa empresa chamada Casa de Massas, né? Era a fábrica de massas. Nessa época dos 20 funcionários, você já tinha quantos anos? Com uns 15 anos. Tu ainda era muito jovem. E aí cuidando de vendas. Aí eu fui conhecendo vendas meio que a fórceps ali, né? O início foi só vocês dois. Só você e ela. E durante muitos anos só nós dois. Ela ficava na cozinha e tocando toda a parte de produção. E eu fui aprendendo ali a fazer contas, finanças, era, na verdade, livro caixa na época, né? Não tinha Google na época, tô falando dos anos 80, comecinho dos anos 90 aí quase já. Não tinha internet, né, gente? De novo. Só que a gente comprou a casa do lado, aí a receita foi aumentando, daí caderninho de contas a pagar, contas a receber, conversando com pessoas que serviam, hoje eu teriam os mentores, na época eram conselheiros que davam palpite, conselho, e muitos erros, muitos acertos, mas o negócio durou quase 20 anos e criou a família, cara. Hoje eu falo até arrepio aqui, minha mãe ensinou que é empreendedorismo ali, literalmente dentro de casa, aquela ideia que começa... Se tivesse rede social na época, se fosse hoje, talvez a gente teria aí um império, né? Mas na época num bairro e tal, e me ensinou vendas, eu me apaixonei por vendas. Aí vendas entrou no DNA. E como foi essa mudança de business, né? Que a gente passou de uma empresa familiar restrita a vocês dois para um PAP, né? Que era vendido de porta em porta, Marmitex, para um negócio bem estruturado que aí já vendia para outras empresas. E como foi essa transição? Não foi acontecendo, assim, se eu falar para você que foi planejado, é mentira, né? Na época não tinha planejamento, né? Era fazejamento, a gente saía fazendo e... Agora, ouvindo pessoas, tem uma coisa que eu aprendi, empreendedorismo, você precisa estar antenado às necessidades, né? O que é um empreendedor, na minha visão? Aquela pessoa que resolve dores. Sim. Você pode criar qualquer coisa, desde que tenha uma utilidade para alguém.
A base do empreendedorismo é resolver problemas, é resolver dores. Então, qual era a dor que a gente via na época lá? Não se tinha muito prato bom congelado. Tinha muita comida artificial ruim de sabor, ruim de tudo, cara. Então a gente começou ali com uma comida caseira gostosa, parte era resfriada, que aí não é congelado, parte era congelado, e alguns supermercados, os donos começaram a comprar e viraram clientes nossos. E eles sugerindo, poxa, você não vende para eu revender? Aconteceu. E aí eles gostaram tanto, e aí começou a surgir outra unidade de negócio, foi B2B. E a gente falou, ela falou, Edu, me ajuda, eu não sei como é que eu vendo isso. E eu também não sei, mãe, vamos ver, vamos aprender, né? Fui falar com algumas pessoas, aí na época ainda eu estava fazendo, na época eu falava colegial, hoje ensino médio, né? Primeirão, segundão. Fui falar com professores, eu lembro que tinha um professor que ele era, olha aí, ó, diretor de escola. Olha o vínculo, olha só. Era diretor de escola, ele me deu uma aula de administração. E ele falou, por que tu não faz administração? Eu ainda estava indeciso do que eu ia fazer na faculdade. Por influência do meu irmão, eu comecei a fazer física. Meu irmão é físico nuclear. Física, eu falo que inteligência foi para ele. Tá? Não, e detalhe, ele é não, e assim, nuclear, se não fosse bom, né, o cara ele é triplo PhD, ele é pós-doc em físico nuclear. Literalmente em outra dimensão. Não, conversar com ele é difícil. Então, um beijo para você, cara, eu te amo. Meu irmão, assim, é uma grande referência. Triplo PhD. Como chama ele? Nuclear. Ernesto Rossi, mas a gente chama ele de Tutu Rossi. Né? Vou dar um Google depois. Dá um Google, você vai achar lá Tutu Rossi. Tutu Rossi motociclismo. Ele hoje abandonou um pouco a física, abandonou total, na verdade, e ele faz viagem pelo mundo todo, organizando viagens de casais de moto. Que massa. Então vai para o deserto do Atacama, a Rota 66, vai para a Alemanha, exporta a moto, pega lá e põe no barco, põe no avião. Isso virou um business dele também? Virou um business. Hoje ele vive disso. Eu ajudo ele hoje no business. Ele me ajudou no começo aí de orientação um pouco do que é a graduação. Se bem que eu comecei a fazer física, fiz 2 anos de física na USP, em São Paulo, desisti. Falei, não, minha praia é gente, minha praia é comércio, esse negócio de física, cálculo aqui é pra doido. O que é isso? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, dividido por zero, dividido por infinito. Gente, quem não entende de cálculo aí me tenta. Aí eu tentei, eu juro que eu tentei, comecei a levar pau lá, falei, não, você vai vender, eu achei que era difícil, é muito fácil vender. Vai aprender cálculo para você ver. Mas cálculo ajudou muito nessa parte. Aí eu voltei para Londrina. Minha mãe ainda tinha um negócio tocando sozinha, aí ela tinha uma gerente comercial, respondendo a tua pergunta também, Luna. Ela tinha uma gerente, o negócio já estava profissional, ela tinha gerente, tinha chefe de cozinha, ela ficava mais administrando, já estava com quase 70 anos. Ela cansou, aposentou, fez o pezinho de meia dela e resolveu se aposentar. Vendeu tudo, vendeu a casa, alugou um apartamento e até hoje, graças a Deus, vive de renda. Vive do que ela plantou lá nesses 20 anos. Né? Sonho de quase todos que estão dentro desse espaço aqui. E usufrui em saúde ainda, né? Aquela coisa, não trabalhou para ficar doente e depois agora eu vou viver e não consegue mais. Não, viaja. Hoje ela não viaja mais, mas mora numa casa de idosos bacana, confortável, com amigos e tudo, e tem renda até o resto da vida dela, se Deus quiser. Cara, que show. Deixa eu aproveitar que a gente... Eu já vou passar para as meninas para a gente começar aí numas perguntas. Cara, e ó, que história incrível, meu. É realmente ter a mãe como uma mentora de empreendedorismo e o empreendedorismo que acontece na vida de quase todos os brasileiros, que é o empreendedorismo por necessidade, né? A gente está ali meio que vamos fazer, preciso fazer algo para sustentar a família e a realidade de quase todos os empreendedores brasileiros. Dificilmente a gente empreende por oportunidade no Brasil. Gostei disso, achei incrível, vou começar. É necessidade, a maioria de nós é necessidade mesmo. Né? Não é na oportunidade. Parabéns, história incrível. Aproveitar e mandar um grande abraço aqui para a turma da Consultábil. Ó, a Consultábil é uma empresa contábil especializada em planejamento tributário.
há mais de 20 anos aqui na nossa cidade de Castanhal, mas atua para o Brasil inteiro. E tem uma coisa que o Thiago lançou agora que eu achei incrível, que ele chama de mentoria contábil. Você pode continuar tendo seu contador na boa, mas para que você consiga um nível de assertividade maior na sua relação com o contador e principalmente para você otimizar aí o pagamento dos impostos, dos tributos, a Consultábil tem a mentoria contábil. Você contrata a mentoria com foco em desenvolver o entendimento do empresário para que, obviamente, a sua conversa com o seu contador deslanche e vocês consigam criar projetos que tragam mais retorno para a empresa. Se você se interessou, pode seguir a Consultábil lá no @consultábil, @consultábil no Instagram, ou fala no WhatsApp da turma lá, 98233-9267. 98233-9267, Consultábil. Obrigado, turma, por apoiar aqui esse movimento do nosso podcast Razoável. Tem temas? Posso seguir aqui? Pode seguir. Tem um tema que eu tô louco pra falar, né, meu? Eu amo neuromarketing. E aí eu já passei aqui, especialista em neurovendas, neuromarketing, Pra turma que tá aqui no nosso podcast, né? O que é neuromarketing? Para começar, que tem uma galera que não domina esse tema, que ainda não entendeu a necessidade de mergulhar nesse universo do neuromarketing. Dá um resuminho para a turma aqui do nosso podcast, o que é o neuromarketing? Beleza, o neuromarketing hoje eu diria que é o maior avanço que o marketing teve nos últimos 40, 50 anos. Então, para responder de uma forma mais didática, né, para todo mundo aí, neuro, ou seja, o cérebro, né, a parte que atinge a minha mente, e marketing. Então, assim, quais ações de marketing funcionam melhor na minha mente, ou seja, na mente do consumidor? Então, por exemplo, cores, cheiros, sons. Hoje, por exemplo, o cheiro de uma loja influencia uma venda. Sim. O som de uma loja influencia uma venda. O ambiente, né? A gente fala do layout, mas um layout, por exemplo, uma loja de roupa e tal. Eu tenho uma área de Instagram, um bom Wi-Fi. O que eu faço com esse consumidor? Ele vai acabar postando dentro da loja. Ele ajuda a divulgar a minha loja indiretamente. Então, eu crio uma área instagramável dentro da minha loja. Então, se isso faz parte do meu business, eu potencializo isso. Isso é neuromarketing. Então, neuromarketing é o estudo de várias áreas que fomentam o desejo no consumidor. O marketing é isso, sempre teve, mas de uma forma científica / empírica. Ele ia fazendo, né, os professores, os mestres, especialistas, Kotler da vida. Hoje você mede em laboratório qual campanha funciona mais. Você tem equipamentos, por exemplo, capacete de eletroencefalograma, que ele mede os impulsos. Por mais que a pessoa fala, não, essa propaganda não mexeu comigo. Você sabe se de fato ela mexeu ou não mexeu. Então, político usa muito hoje, influência das redes sociais. O funil de vendas nasce de parte daí. Você tem antes do funil a jornada do consumidor, despertar o interesse, a descoberta, e isso vai com cores, com cheiro, com sons. Por que vídeo engaja tanto? Porque vídeo prende a nossa atenção, vídeo é gostoso de assistir. Né? Hoje estamos aqui com podcast e com vídeo junto. Por quê? Potencializa. Isso é neuromarketing. Top. Agora, vamos perguntar? Senão eu vou embora, mas vai. Não, só para ficar claro na minha cabeça aqui, que eu estava tentando construir um conceito para eu entender melhor. Seria então essa estratégia criada em cima do que funciona para o subconsciente do consumidor, tipo, daquilo que ele não sabe que está acontecendo. Ele não entendeu, mas para ele fez sentido. Um conceito, eu vou dar o meu conceito traduzindo para não ser a parte técnica, sim. Ações de marketing que melhor funcionam na mente do consumidor, ou seja, como eu penetrar na mente do meu consumidor. Através do subconsciente, né? Principalmente, não só, mas principalmente o subconsciente. Sim. 95% das nossas decisões, elas são de cunho emocional. Então fica uma dica aqui até de apoio ao podcast, uma leitura imprescindível para todo empresário que está nos ouvindo. Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. É um livro excelente, rápido e devagar, que ele fala justamente dessa mente nossa, que é a parte rápida, que é o cérebro límbico, ou seja, as nossas emoções,
e a parte lenta, que é o processamento, é o neocórtex, que é a parte racional. E ele mostra, comprova isso, que o ser humano ele é muito mais emocional, 95% das decisões, do que de fato racional. Então, quando você fala, e aí transporta do marketing para vendas, você tem neurovendas. Então, quais técnicas de vendas funcionam melhor na mente? Então, é o emprego de técnicas de vendas com maior eficácia na mente. Por exemplo, gatilhos mentais ajudam muito. Mas só o gatilho mental sozinho não ajuda, ele tem que estar dentro de um contexto. Se eu uso o gatilho da escassez, por exemplo, últimos lotes, vai subir o preço, mas dentro de uma abordagem que não faz muito sentido ou o cliente não está engajado comigo, só o uso do gatilho não vai funcionar. Não. Se eu estou, por exemplo, numa reunião, estou aqui e estou exalando perfume muito forte, que para mim é gostoso, mas enjoa vocês, esse podcast acaba mais rápido. Vocês ficam com o incômodo do meu cheiro e aí acabam acelerando a entrevista e a gente diminui. Então, assim, eu posso ser o cara de maior conteúdo do mundo. O meu simples perfume fez com que você diminuísse o tempo de exposição comigo porque o meu perfume te irritou. Então, o cheiro é neuromarketing. A técnica de vendas é neurovendas. Eu vou puxar aqui, né, essa parte de cheiro, né? Puxando um pouco pro meu negócio, eu falo que o que a gente gosta de sentir em casa, quando a gente chega em casa... De limpeza. Né, de limpeza, mas tem algo que é um gatilho, é o cheiro de café. Né? Também. Toda casa, todo lar tem cheiro de café. Cheiro de café, um bolinho assado, a gente se sente em casa. Eu falo que dentro do escritório, o que a gente vende? A gente vende casa. E o cliente precisa chegar, ele precisa sentir o cheiro do café e do bolinho. Olha aí. Isso já é o uso. Para quem não sabe, por exemplo, a Renata faz questão de toda, acho que vocês nem sabem disso, de toda a imersão da gestão irrazoável, a imersão tem um cheiro, que é muito sutil. A Renata compra um cheiro específico que a gente entendeu que fazia sentido, um pouco mais cítrico, é um cheiro que eu também gosto, e aí ela sai borrifando em todas as cadeiras do auditório da gestão irrazoável. Olha, isso aí. Para criar uma experiência sensorial agradável, e é um cheiro um pouco mais cítrico, mas ele é suave, então você relaxa, e é bacana isso, e realmente funciona. Realmente. Você vai em lojas funciona. que, óbvio, não vou citar o nome aqui, mas você já lembra do cheiro. O cheiro daquela loja, o cheiro tal. Agora, isso tem que ser sutil. Você falou a palavra. Tem gente que escuta a gente aqui, chega amanhã na loja, o Edu falou lá, a Luma também tem que cheirar. E borrifa, cara, aí fica assim, irritante. Fica assim. Bom ar, fica. É igual lojas de departamento, Maria, só para complementar aqui, que você fala pro gerente, tem que ter um som animado alto. Só que você chega na loja, tá um bum, 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 você não consegue conversar com a pessoa lá dentro, você fica 5 minutos e sai. Então, quer dizer, você tem que entrar junto com a técnica, o treinamento. Então, primeiro é ter o conhecimento, e aí volta naquela técnica antiga, Ednei, Luma, Mari, que é o chá. Eu gosto muito, né? Já falou do café, vamos derivar pro chá aqui, né? Que é o conhecimento, habilidade e atitude. Então, eu tenho que ter o conhecimento, estudo de neurociência, ou seja, eu posso potencializar o meu negócio, adquirir o conhecimento. Mas para eu ter a habilidade, eu tenho que ter a atitude de ir testando, estudando, conversando com mentores para saber a dose certa, porque senão é igual um remédio, se passa da dose, vira veneno. Então são pequenas doses que você tem que aplicar na medida certa e que tem que fazer contexto com o teu negócio, evidentemente. Sim. Mas isso, de uma forma até mais detalhada, é o estudo de neurociência. Pegou marketing, vira um braço, neuromarketing. Pegou vendas, vira neurovendas. Tanto que a gente tem neuroarquitetura hoje. Parte de cores, de luz, de sonorização, da ambientação e tal. E aí tudo é neuro, né? Eu falo que tá no hype, tá no mood do momento ali, é neuro. Tudo é neuro. Neuro é pop, neuro é técnica. Boa. Vamos lá. Dentro dessa linha que a gente está falando de neuromarketing e tal, você falou pra gente, em off ainda, tá, galera? Quando a gente estava aqui se organizando, que você tem hoje 3 negócios. Repete pra gente, para poder daí a gente... Eu tenho uma consultoria que trabalha justamente essa parte de marketing, vendas e gestão. Legal. Mas marketing e vendas acaba sendo... Mais ligado a varejo, Cara, de tudo. Tudo. Assim, E-commerce, acaba que é um nicho, né? Você tem que ter alvos. O meu alvo é o pequeno e médio empresário.
Porque eu venho dessa Independentemente escola, do setor. Independentemente do setor. Legal. Né? Eu miro de propósito nesse segmento, são as minhas personas, né? O estudo da persona. Depois vocês podem aprofundar isso aí, pode ter conversa para outros podcasts aí sobre persona e tal. Então, as minhas personas são... Eu tenho 3 personas claras nos meus negócios, mas 2 delas são pequenos empresários, pequenos e médios. Por quê? Eu gosto sempre de falar antes o que eu falo, o porquê eu faço. Aquela história da minha mãe marcou muito. Que, por exemplo, a gente perdeu muito dinheiro, a gente errou em contratação. Eu vejo sempre os seus posts, né? Você falando de demissão, a gente sofria para demitir. E a gente demorava muito. Então tem uma... Um dos meus melhores posts, mais engajados, né, Daniel? É um que eu falo, demitir é bom. É bom, exatamente. Cara, você fala, cara, parece uma controvérsia. Não é. E tem uma... Abrindo um parênteses aqui, entrando nesse assunto, tem uma regra que hoje eu bato muito, que é contrate lento e demita rápido. E o mercado ele tem a conta inversa, ele contrata rápido e é lento para demitir. Então, empresário que está ouvindo isso agora ou vendo, muda o teu chip, muda aí o teu mindset, contrata lento, por que lento? Investe mais no processo de seleção e contratação. Qual é a cultura da empresa? Fala da cultura, faz um processo de onboarding depois, poucos conhecem sobre onboarding. Tem que ter um processo de onboarding, de acolhida e tal. Mas se você selecionar melhor, você tem menores demissões. O cara fala, mas demitir é caro. O cara é contratar errado, isso que é caro. E na época a gente não sabia isso, Ed. Então hoje o conteúdo de mentoria, de podcasts, etc., que a gente tem acessibilidade, ele é gigante. Então, voltando no chá, só não adquire conhecimento quem não quer, essa é a verdade. Não tem a atitude de buscar. Não tem a atitude de buscar. Então, as 3 coisas estão interligadas, conhecimento, habilidade e atitude. Não adianta, olha que interessante isso, não adianta atitude se eu não tenho conhecimento. Por quê? Eu posso ter uma atitude prejudicial. Tem uma frase do Cortella que eu gosto muito, do Mário Sérgio Cortella, que é com aquela vozeirona dele, né? Cuidado com os burros motivados, né? O que quer dizer com isso? Cuidado com os caras que são motivados no teu negócio, mas não têm conhecimento. Eles podem levar teu negócio para o buraco. Não trabalha indicadores, não trabalha as metas crucialmente importantes, não trabalha desenvolvimento de pessoas, mas o cara tá lá, você, não, deixa comigo, chefe, vou lá, beleza, eu resolvo, deixa comigo, você deixa com ele afunda a empresa. Até me empolguei que eu bati, né? E é isso, cuidado com os burros motivados, eles podem destruir sua empresa, seu negócio. O cara leva a empresa para o desfiladeiro e fala, vamos acelerar, aí que você cai mais rápido. Então, cuidado. Então, a atitude sem conhecimento é perigosíssimo. Conhecimento sem atitude é aquele cara que compra 10 livros e não lê nenhum. É o obeso intelectual. Esse daí, Então, que aprende, aprende muito e não aplica, né? Tem conhecimento, faz mais um MBA, mais um curso, mais um gestão e não vai resolver. Não resolve. Não resolve. Então, conhecimento sem atitude não é nada. E habilidade? Habilidade vem de você fazer o melhor possível com o que você tem todos os dias. Que vem aquela história de você buscar a excelência. Excelência não é um ato. Excelência é um hábito, se constrói ela com disciplina. E eu falo muito da disciplina, é fazer o que eu não quero para conseguir o que eu quero. Isso é a tradução da disciplina. Olha que é trazendo da neurociência. Eu não quero acordar cedo, mas eu acordo para malhar. 5h30, todo dia. É isso aí, e eu sei. Você fala assim, você acorda, como é que você busca motivação? Não busco motivação, busco disciplina. Era isso que eu ia falar, né? As pessoas elas confundem muito motivação com disciplina. Elas querem fazer todo dia por estarem motivados, mas é muito difícil a gente estar motivado diariamente. Mas a gente precisa entender, né, que a gente tem que ser disciplinado, Exatamente, senão não vai funcionar. consegue. É uma decisão, não é uma decisão. inspiração. Exatamente. Decisão. Aquilo que você quer colher, que é o que eu quero, eu preciso plantar. E plantar dói. Né? Acordar cedo dói, estudar dói, gerenciar pessoas dói, demitir, que a gente começou a conversa, dói, contratar dói. Então, tem que trocar aquela visão de custo pela habilidade. Então, tem que adquirir conhecimento. Como é que eu contrato melhor? Se você não sabe, estude sobre, contrate alguém, aprenda com alguém sobre isso. Né? Falar, mas é caro. Vou repetir a frase. Caro é você ficar com uma pessoa incompetente no teu time. E depois você não conseguir mandar embora porque não tem dinheiro para fazer a rescisão. Não tem caixa para rescisão. Isso é crônico. E aí, voltando lá à tua pergunta, eu mirei a primeira parte dos meus negócios uma consultoria.
Então, assim, eu aprendi muito isso, mas errando muito e perdendo muito dinheiro. Então, o que eu posso ensinar hoje, eu levo isso hoje para os empresários, empreendedores, dizendo, cara, não cometa os erros do mercado. É aquela frase até que a gente conversou nos bastidores, não tem erro novo. Tem pessoas novas cometendo erros que já foram trilhados. Adorei essa frase. Entendeu? Então, assim, vou repetir, né? Porque é legal, não tem erro novo. Tem pessoas novas cometendo os mesmos erros, por 2 motivos. Ou por falta de conhecimento, que a gente está falando, ou por falta de atitude, que tem obesidade intelectual. Sabe, mas não faz. É igual a história. Quer ver uma pergunta? Vamos trazer neurociência aqui. Vale para a galera do estúdio aqui. Quem aqui pratica exercício físico regular? Levanta a mão aí. Ó, 1/3 aqui. Quem aqui sabe que fazer exercício é bom? Levanta a mão. 100%. Saber a gente sabe. Por que a gente não faz? Disciplina. Disciplina. Então, respondendo, Luna, onde eu tenho que mirar? É o como agora, né? O porquê a gente já explicou. Como que eu tenho que fazer isso agora? Propósito. Como é que você quer a tua empresa daqui 2 anos? Que tamanho que você quer? O teu faturamento? Tipo de equipe que você quer? Mentaliza. Faz o famoso mapa mental. Depois você pode até explodir isso no MindMaster, qualquer um site desses gratuitos que tem. Enfim, qualquer um desses aí, até no papel. Mas a primeira coisa é como eu enxergo a história da visão. Então a gente fala muito, a empresa, toda empresa pequenininha tem que ter missão, visão, valores e o seu propósito. Para que eu existo? É para ganhar dinheiro para pagar minhas contas. Meu amigo, não é para isso. Dinheiro é uma consequência. Então, a minha consultoria ela foi desenvolvida e pensada para justamente ajudar as pessoas que, assim como eu, minha mãe, tiveram essas dores. Eu me identifico muito com o pequeno e médio empresário. Dela nasceu a necessidade de treinamento. Uma coisa foi linkando a outra. Legal. Né? O treinamento e as palestras que eu dou hoje, eu abri uma outra empresa exclusiva para treinamento. Consultoria é uma coisa, treinamento é outra. Então, treinamento hoje acabou virando carro-chefe. Hoje todo mundo treina. Acha consultoria cara, mas só que eu falo que treinamento é a isca, depois vira consultoria. Né? E também surgiu outra demanda que, assim, eu tinha uma dificuldade de achar boas agências de marketing digital no mercado. Os clientes me pediam isso, me indica alguém. E eu ficava dias procurando alguém. Tem muita gente fazendo postagem. Mas a agência que entende de planejamento estratégico, estratégia do cliente, jornada de compra, definição de personas, são raras. E as poucas que eu encontrava eram muito caras e às vezes não queriam atender o pequeno e médio empresário. Né? Eles já estavam posicionados em clientes de contas maiores. Eu falei, caramba, eu vou fazer esse negócio. Aí eu peguei para mim, falei, vou aprender, vou fazer. Aí entrou o neuromarketing na minha vida, fui me especializar, fui aprender, fui bater cabeça. Virei estagiário de uma empresa. Mesmo eu já sendo empreendedor e tal, virei uma estagiária de uma empresa de marketing. Fui aprender ali nos bastidores, olhando, observando, estudando a teoria de um lado. Aí agora eu acertei a mão e eu tenho a minha empresa de marketing digital também. Caraca, que massa. Então aí. E que humildade de, nesse momento já empreendedor, virar estagiário para conseguir capturar ali algumas aprender, coisas né? importantes e trazer para o business. Bacana isso. Isso aí, Não sei se eu teria hoje essa coragem de entrar numa empresa para estagiar, para aprender o negócio, para depois voltar a aplicar. Bacana, achei. Foi o pensamento que me veio, assim, né? Essa questão da humildade que a gente fala muito, né? A gente precisa ser humilde para entender que a gente não sabe tudo e que a gente ainda tem muito para aprender, mas na prática... Agir dessa forma é outros 500, tem um abismo muito grande aí. Exatamente. Mas hoje eu tenho essa, vamos dizer assim, humildade, eu tenho essa visão. Mas eu não tive, não. Eu perdi muito dinheiro. Inclusive aqui na nossa cidade, aqui em Castanhal, na época que eu tive o comércio e tal. Ali eu praticamente quebrei, por falta de humildade. Eu me lembro bem, eu fui ser franqueado de uma determinada operadora de telefonia celular. E aí um amigo meu me ligou, conhecido na verdade, ligou, meu xará, Eduardo Lima, tá te ouvindo aí, ó, muito obrigado, nunca te agradeci, agora tô te agradecendo aqui publicamente. Ele me ligou e falou, xará, você vai abrir loja dessa operadora? Eu já tinha aberto, lá em Belém. Aí eu falei, cara, vou e tal. Ele falou assim, bicho, dá uma olhada com mais calma, porque meu filho perdeu bom dinheiro com essa operadora. Um bom dinheiro. E eu, tipo, babei pro cara, tipo, dane-se, pra não dizer um palavrão aqui,
né? Pra não ter que o pessoal da edição aí ter que cortar. Eu dei um F pro cara. Tipo, o cara tá com inveja. O cara... Ou seja, eu fui soberbo, eu fui arrogante. Eu não dei ouvido. Eu falei, filho dele que não soube tocar. Eu nem quis saber a história, nem procurei ir atrás. Dito e feito, 2 anos depois eu estava igual o filho dele, tinha perdido alguns milhões de reais e devendo banco, Deus e o mundo por causa dessa bendita... Eu falo que essa operadora foi a pior e a melhor coisa na minha vida. A pior porque, assim, foi a fase mais negra que eu tive até antes da minha mãe. Foi a fase de maior dificuldade que eu tive que me reencontrar na minha vida, na minha carreira e tal. E aí a humildade acabou acontecendo. Tem um outro ensinamento que eu aprendi, eu não sei quem é a origem dele, mas para quem a arrogância precede o fracasso. Eu já vi o Cortella falando isso. Eu também já vi ele, vi o canal, mas eu não sei quem que é dono, se é algum filósofo desses que citam aí, mas a arrogância precede o fracasso. E eu fui arrogante. Eu achava que por ter sido já diretor de multinacional, empresário aqui na cidade, eu tinha 6, 7 lojas, 150 colaboradores, a gente faturava, sei lá, chuto hoje aí, se fosse o valor atual hoje, a gente faturava mais de 20 milhões ano e tal. Para quem era pequeno, como eu, veio de baixo, porra, tinha carro importado, viajava 3, 4 vezes, né, no ano para fora. Eu tinha uma vida boa, muito boa. E perdemos tudo isso. Perdi apartamento, perdi bens, perdi imóveis, por dívidas. Por erros sucessivos de decisão, por arrogância, por não confiar em mentores, por dificuldade de achar bons mentores na época também, e por um lado meu de achar que eu tinha um conhecimento suficiente. Arrogância, então toma-te. Eu tive que recomeçar do zero, devendo Deus e o mundo. Eu falo que eu devia até as cuecas do meu filho, nem as minhas já tinham ido embora. Tava devendo. Tem gente que deve estar me ouvindo aí e falar, ele me deve até hoje. E devo mesmo, tem um monte de gente que eu devo, mas, cara, tudo anotadinho, tudo aqui também no coração e no cérebro, todas as pessoas que eu devo, tem um pacto de honra comigo que eu coloquei que até 2025 eu quero quitar absolutamente tudo com juros, correções e tal, e vida que segue, e tô nesse processo de reconstrução. Cara, você trouxe esse tema e é um tema que é muito foda da gente conversar, porque todos nós, em algum momento na jornada empreendedora, para você que está aqui, cara, acho que esse é um dos momentos do auge, assim, de uma conversa de empresários, porque poucos empresários gostam de falar desse tema ou se propõem a falar desse tema, cara. Obrigado por tocar nisso, porque no fim do dia, isso é uma grande ajuda. Porque o empresário, ele é solitário. Muito. É uma águia, literalmente, voa sozinho, com a cabeça sempre nas nuvens. Então, quando a gente compara empresário com águia, eu concordo, porque a gente está sempre sozinho, com a cabeça nas alturas, o pé não está no chão e a gente está sempre enxergando muito longe. É a águia, literalmente. Só que isso também tem uma contraindicação. A gente tem dificuldade de ouvir as pessoas. Às vezes o pé fica tão longe do chão ou a cabeça fica tão longe do chão que a gente já não ouve mais o que a terra fala, como ela reage, como o mercado está se portando. A gente tem uma visão muito bacana para longo prazo, para enxergar coisas que ninguém enxerga, por isso que empresário, na grande maioria, é um visionário. Em contrapartida, não consegue olhar para o erro que ele cometeu ontem para não cometer hoje. O que você trouxe aqui pra gente, cara, é uma aula de humildade, claro, mas principalmente, olha os erros que você está cometendo agora. O mercado de hoje tem uma facilidade que nessa sua época, você acabou de citar, não tinha. Hoje tá cheio de gente aqui, ó. Aqui todo mundo é empresário, compartilhando conhecimento, olhando, dizendo, cara, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Existe o consultor, né? Existe o mentor, existem as pessoas que produzem conteúdo gratuito, tá tudo aí. Hoje, o acesso à informação para quem quer empreender é infinitamente mais fácil. Tudo. E se fechar e se fechar para é extremamente burrice, né? Aí é burrice total. Então, esse tema de o cara ter dificuldade de quebrar, de tentar reerguer, e o que eu achei muito bacana é que você trata isso com muita tranquilidade e naturalidade. Hoje, né? Hoje, claro, mas sofri. Um tempo atrás, eu lembro. Quanto tempo você passou? Quanto foi essa lacuna de sofrimento aí para conseguir?
o auge da minha crise foi 2015 para 2016. Então tem 6 anos aí. Né? Hoje 2022, depende de quando vocês vão estar ouvindo isso aí. Mas tem 6 anos. Eu fiquei 3 anos, 2 anos foi crise. Crise, assim, porradaria em casa e tal, até porque minha esposa trabalhávamos juntos e tal. Então, assim, a gente acordava preocupado, trabalhava preocupado, ia dormir brigando, e foram 2 anos, assim, negros. E que eu tive que me reencontrar. A maior dificuldade foi eu comigo mesmo. Porque, assim, quando você é empreendedor, e alguns vão se identificar agora, talvez aqui, não sei, não conheço tão bem a história de vocês, mas... Quando você fracassa, quer ver? Me permita uma pergunta. A gente fala de sucesso, a gente está falando aqui. Quando a gente fala assim, qual o contrário de sucesso? Qual a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Fracasso. Fracasso, né? Já vem, você que está vendo e ouvindo, e vê isso. Não, fracasso é o contrário de sucesso. Vou tocar minha campainha chata. Não é. Fracasso, ela é uma etapa necessária para você atingir o sucesso. Me fala um empresário, empreendedor bom, que não tenha errado, que não tenha quebrado, que não tem história, que não tem superado. Me fala um. Então, assim, o que a gente... Conheço. Só que onde a gente não é ensinado, quer dizer, não era, hoje nós somos, a lidar com o fracasso. Porque desde pequeno a gente só consegue olhar os nossos pontos fortes. Você vê num processo seletivo, você pergunta para qualquer pessoa, quais são teus pontos fracos, os teus pontos de melhoria? A pessoa tem dificuldade de falar isso. Aí ela treina, que elas respondem, eu sou perfeccionista. Fala aqui com a minha mão, que perfeccionista do cacete, entendeu? Não, eu sou muito exigente comigo. Não, para com isso. Nós temos uma grande dificuldade, isso vem da criação. Estou alongando a resposta aqui, mas vocês vão entender, vai fazer sentido. Desde pequenos, nós somos ensinados pelos pais e tal, e eu não estou culpando o pai de ninguém, mas é um modelo de criação, ele vem se perpetuando. Nós somos ensinados a só falar das nossas conquistas, só das nossas vitórias. Por exemplo, olha, meu filho conta até 5 já em inglês. O meu tá contando até 10. Aí a mãe e o pai falam, filho, vamos para casa aqui, que isso aqui só tem invejoso. Já tira a criança para não ter um embate ali, dizer, cara, você pode ser melhor. Não confrontar a vitória dele, né? A gente vê, e hoje, mais do que nunca, por que a gente vê essa geração do geração Z aí, quem está abaixo de 25 anos, com uma dificuldade muito grande de assumir compromissos no mercado de trabalho? Obrigado. Que a gente fala aí de geração mimimi, e eu discordo disso. É uma geração que dentro de casa não aprendeu a receber não. Os pais, as mães, vocês aqui estão trabalhando tanto e ainda tem que chegar em casa, ajudar na educação. O que é mais fácil para um filho hoje? Dar um tablet, dar um computador, ficar no quarto e não enche o saco, meu. Exatamente. A resposta é essa. Ou seja, eu quero conforto para mim, lembra da disciplina? Eu não quero chegar em casa e ainda participar da disciplina do meu filho. Eu delego isso para quem? Para uma escola. Os professores viraram os pais e as mães, os mentores. Vivemos isso na pele. Exatamente, você lida com isso diariamente com milhares de alunos e tal. Então, assim, a escola ficou terceirizada a educação. Pelo pai e pela mãe ficar longe, mais ausente, é um trabalho de bonificação. Eu te dou, eu te dou, eu te dou. E isso ensina resiliência. Aí esse jovem entra no mercado de trabalho, começa a ser cobrado e pressionado. Meu chefe é louco. Ele quer que eu trabalhe isso aqui, ele quer que eu faça além dessa minha função que me contrataram. Aí vai o erro da contratação lá que a gente estava falando. Não medir esse skill, né, esse perfil do jovem que você está com. Eu não estou falando para não contratar jovem, tem que contratar. Mas você tem que saber que você vai ter que ser parte e mentor, você vai ter que desenvolver esse jovem. No primeiro, no nosso teste aqui de podcast, a gente falou exatamente sobre isso. Do tanto que a gente tem sentido que os jovens que têm chegado hoje para iniciar no mercado de trabalho, eles não têm a mente tão fortalecida. Não. E eu costumo dizer que pais fortes, eles criam filhos fracos, né? Porque são pessoas que batalharam muito para ter alguma coisa, para poder melhorar de vida, virar empresários, empreendedores, como sua mãe, por exemplo. E às vezes a gente tem aquela ideia de que eu vou dar tudo para o meu filho, tudo aquilo que eu não tive. E aí isso é uma concepção que eu comecei a mudar dentro de casa, porque a gente falava muito isso. E eu falo, a partir de hoje, a gente não vai dar o que a gente não teve, a gente vai ensinar o que a gente não foi ensinado. Porque a partir do momento em que eu ensino, em que eu coloco eles para entender o porquê que aquilo funciona, porquê que aquilo acontece e tudo mais, e eu entendo que o meu filho, ele não eu não posso colocar nele as expectativas do que eu não fui.
né? Ontem eu li um livro muito interessante sobre isso, que falava sobre o narcisismo primário, que é a gente olhar para a criança e a gente colocar expectativas do que a gente queria ser nela. Das nossas frustrações, Acontece né? A muito. gente E a gente faz com que a criança se sinta a melhor, com que ela crie na cabeça dela de que ela é melhor do que todo mundo, e isso é muito ruim. Perfeito. E aquilo cria uma realidade na cabeça da criança que não tem como. Completamente confusa. É difícil quebrar essa realidade. Exatamente. Ou até uma frustração, porque assim, cria tanto peso na criança que ela vide o índice de doenças, né, psicológicas que a gente está enfrentando aí, no caso até depressão, suicídio. A gente não vamos enveredar para essa linha, mas assim, se você pegar as taxas de suicídio, elas cresceram quase 200% nos últimos 3, 4 anos, principalmente nessa faixa etária. Mas aí, voltando à conversa, eu tive que me aceitar. Porque assim, quando você quebra, aí voltando lá à história, quando você quebra, você vira, e aí perdão aí a palavra, mas é bem isso, você vira o cocô do cavalo do bandido. Né? Eu brinco que nem o cocô, você é a pulga do cocô do cavalo do bandido, você sente um nada. Teus amigos somem, aí você vai ver que não tem amigo para valer. Os empresários que estavam ali do teu lado, comércio, te olham e riem de você. Tua família some também, aí você vê o elo, né? E ainda falam mal de você. Ih, aquilo ali quebrou. Aquilo ali, eu tive que aguentar N piadas. Ixi, N piadas. E eu chegava em casa, Deus sabe. Se tem alguém que sabe no mundo, é Deus e minha esposa. Tinha vezes que eu chegava em casa e eu chorava, porque você se sente um incompetente, um meleca, para não dizer um palavrão. Porra, e cara, não é. Aí você falou uma frase, que erros eu cometi? E então eu preciso fazer o autoavaliação, o autodiagnóstico, dizer, cara, eu não comecei do zero? Comecei. Cara, eu vou de novo, velho, errei, tento de novo. Levanta a cabeça, sacode a poeira e vamos dar a volta por cima, não é? Isso é ponto, isso é o empreendedor. É o TBC que é você o TBC que eu carrego, isso está no peito, literalmente hoje. Eu tiro a bunda da cadeira e vai para cima, cara. A vida é dura para quem é mole. Guardem isso, a vida é dura, sim, para quem é mole. Porque o empresário no Brasil, e aí eu falo, arrepia de novo, é cara que é um herói, bicho. E mulheres, então, são heroínas ao quadrado, porque fora cuidar do negócio, você cuida de pessoas, cuida da família, cuida dos filhos. Quer queira, quer não, nós pais acabamos delegando um pouco mais. Vamos ser sinceros. É genético até. Né? O homem é um bundão, essa é a verdade. Por isso que as mulheres estão dominando o mundo. Nós achamos que a gente é bom e tal, mas vocês dão um couro. Por isso que a bancada tem 2 mulheres. E dão um couro na gente, mulher, porque, cara, cuida tudo, pensa negócio, é humana, cuida do filho, pensa em tudo e tal. O homem faz metade do que vocês fazem e já tá cansado e tal. Mas aí voltando e finalizando, então assim, se você tá passando por esse momento de dificuldade, carregue a cabeça, velho. Não se sinta ruim por isso, não. Lógico. Presta conta com quem você tem que prestar conta. Acho que tem muito da sinceridade. Aquela história, devo, não nego, mas vou te pagar. Confia. E aí foi, cara, eu cheguei para a família, devendo grana para a família, banco e tal, e fala, cara, vou pagando, eu te pago lá na frente, me dá um tempo e vou me reconstruir, e aí a coisa vai acontecendo, aí você entra no famoso estado de flow. Quando você bota a tua cabeça, você tá fazendo coisa boa que você gosta de novo, você não sente cansaço, você sente, mas você tá tão embalado, que é o flow que a gente chama, e, cara, as coisas... E aí é a história do universo. Ele começa a conspirar, as coisas vão dando certo. Mas negócio... Aí saiu a consultoria que estava morna. Eu comecei a falar disso. Cara, eu tô com esse problema também. Cara, eu perdi dinheiro. Por exemplo, só dessa loja de telefonia, arrisco hoje aqui, uns 15 empresários, assim, alternadamente, mas me procuraram. Me ajuda com o meu negócio? Como é que você fez para recuperar a tua dívida? Como é que você fez para negociar com o banco? E aí você falou agora de um mentor de contabilidade. Uma das figuras que me ajudaram foi o mentor de contabilidade. Olha que legal. Olha aí, Thiago. Boa. Thiago, eu não te conheço, mas já te falando. Esse cara, o Silvio, lá de Belém, ele falou, Eduardo, não se usa dinheiro bom para pagar dívida podre. Deixa o banco lá. Teu nome não tá sujo? Deixa sujo, cara. Usa o dinheiro para negócio. Faz negócio, depois você negocia a dívida. Então, já recomendando, quem é de banco me perdoe, mas eu tenho que falar. Cria forma de monetizar para poder... Cara, esquece pagar a dívida, negocia a dívida. Fala, eu tenho que parar, porque se você fica sangrando, você nunca decola. O avião decola contra o vento, você precisa ter velocidade. Usa dinheiro bom
para investir em negócio bom, depois você paga a tua dívida. Esquece banco. Ah, mas eu tô no Serasa e tal, dane-se teu CPF, esquece o ego do teu nome. Constrói um legado. O brasileiro tem muito isso, né? Meu nome. Questão de honra. Você vai ter o teu nome, mas primeiro se regue, porque senão você fica pagando juros e esse sistema bancário nosso não ajuda o empreendedor. Não ajuda. Você vai ver juros de cartão. Eu entrei naquele looping por falta de inteligência financeira, que eu também não tinha essa parte. Eu usava primeiro cheque especial, que é o saldo da conta, para pagar empréstimo. Depois você pega empréstimo para pagar empréstimo. Depois você usa o cartão para pagar o empréstimo, que era para pagar do empréstimo. Quando vê, você tá na lama, cara. É o verdadeiro cobrir um santo descobrindo outro, né? Vende almoço para pagar a janta, aí não tem a janta, e você fica sem almoçar, e quando vê, você quebrou teu negócio, e você continua devendo. Então deixa a dívida lá, usa o pouco dinheiro que você tem, senta com pessoas melhores que você. Esse é o ponto. Isso, cara, isso é muito... Pessoas melhores que você. Porque quando o cara tá ruim, ele às vezes ainda quer ouvir quem não construiu nada outros na caras vida. Estão lamentando. E outros que estão na mesma Pode situação mesmo que ele, se porque esconder. atrai, né? Ou ele se esconde e fica esconder. reclusozão lá, não quer conversar com ninguém. Ao contrário, pô, cara, que aula. Desculpa, Não. mas vamos lá. Que aula. Que eu, aula. eu acho que o grande aprendizado para todo mundo também que tá vendo, eu tô aprendendo super aqui, mas é entender que como você resumiu, o sucesso, o empresário de sucesso, não é aquele que nunca fracassou, mas é aquele que nunca desistiu. E Exato. pegou desses fracassos E um aprendeu. grande aprendizado. E não ter medo do fracasso, porque eu acho que isso limita a gente também, trava a gente todo no processo, a gente tem muito medo de fracassar. Às vezes a gente deixa de avançar porque a gente fica com esse medo de fracassar. E entender que o fracasso, ele faz parte do sucesso. Sucesso é isso. É isso aí. O Na fracasso jornada nos vai ter, fortalece. os fracassos vão acontecendo. Agora, Sim. uma coisa que eu tô observando aqui na tua fala é que no final disso, e eu acho que isso serve para todo empresário que está aqui, você conseguiu transformar tudo isso em conhecimento, né? Você saiu pegando, a tua fala é muito clara nisso. Você saiu entendendo o formato de negociação, como é que eu faço para voltar a crescer, o que eu faço com o banco. Isso tudo se transforma numa bolha de conhecimento que agora, com consultoria, com treinamento, com agência, você consegue explodir isso para o mercado e ajudar um monte de gente. Ou seja, aquela dor da tua jornada de ter quebrado, de ter passado dificuldades, ela na verdade está se transformando agora, é o que eu enxergo, no teu grande Ferramentas, ativo. né? Por isso que eu Na falo tua que foi grande a pior ferramenta. e a melhor coisa. A pior porque realmente foram anos negros, mas a melhor porque talvez eu nem estaria aqui se não tivesse acontecido isso. Talvez Sim. eu seria mais um desses que estão no comércio até hoje reclamando da vida. E com um nível de numa dívida bolhazinha, absurda. um nível de dívida, vendendo almoço para pagar a Adianta, janta. trocando dinheiro no O ano que vem vai ser melhor, o ano que vem vai ser melhor, e daqui a pouco tua vida acaba e esse ano nunca vem. Eu fiquei até curiosa em relação. Falou que isso aconteceu mais ou menos ali em 2016, né? E que foram 2 anos, assim, terríveis, vivendo um verdadeiro limbo, tentando ajeitar tudo, ressignificar o que aconteceu para poder aprender e decidir começar de novo. E aí a gente vai ali para 2018 e 2020 a gente tem uma pandemia, que é um cenário completamente atípico, que ninguém imaginava passar, e tu tava literalmente recomeçando, né? Validando ainda as técnicas, a experiência. E como é que foi? Porque eu acredito que muitos empresários, empreendedores se viram num período de grande dificuldade ali, né? E quando a gente não deve ter desistido de falar assim, não, é porque não é pra mim mesmo. Porque quando eu tava engrenando, vem esse negócio dessa pandemia que nunca aconteceu e acaba com tudo, assim. Mas então, isso ajudou demais. A pandemia, para mim, foi extremamente benéfica. Ela alavancou, ela catalisou os meus negócios. Principalmente porque a empresa de marketing digital, a gente já falava isso. Você tem que ir pro .com. Mas ainda Então, não era realidade, né? Não era algo que eu vivia disso. Eu fazia, mas não tinha um faturamento expressivo. Aí ali foi o primeiro ponto. Segundo, o que explodiu? E aí uma coisa que vocês fazem muito bem, live. Começou as lives, eu lembro bem, uma das primeiras sequências de lives que eu fiz, eu falava o seguinte, empresário, senta em cima do teu caixa. Agora não é hora de gastar dinheiro. Eu lembro que eu fiz uma live que eu falei assim, pare de pagar aluguel, pare de pagar todo mundo, guarda teu dinheiro. Você não sabe quando a crise vai acabar. Eu lembro bem, tem gravado isso aí. Aí alguns começaram a me procurar. Como assim? Eu falei, senta em cima do caixa.
Lições aprendidas. Você precisa resguardar teu dinheiro. Chama teus colaboradores, negocia. Colaboradores tem que manter. Dentro do mínimo, ver quem que você pode demitir, que são curva ABC. Vamos para a curva ABC. Qual que é a turma que representa 80% do teu faturamento? Foco nisso. Deleta o resto. Esquece o resto, deixa vencer, não compra produto, fecha, para de pagar aluguel e tal. Aí fizemos fóruns com lives com advogados, com tudo, recomendando isso. Senta, renegocia, vê prazo com banco, prazo com imobiliária e tal. Por quê? E não é que eu falei, o mercado, alguns mentores falavam isso, eu também me apoiei neles, de novo, pessoas melhores que a gente. E aí eu ensinei as pessoas, quem fez isso conseguiu passar bem. E vai para o .com, vai para delivery, vai para site, vai para Instagram, vai para as redes sociais, vai aprender a vender no WhatsApp. Você está em casa, ixi, quanto treinamento eu fiz de venda de WhatsApp? Nossa, eu arrebentei de vender curso de venda de WhatsApp. As pessoas não sabiam vender pelo WhatsApp. Sabiam se responder, se comunicar, vender em 2020. Cadência de venda. Ninguém sabia, jornada de compra, funil de vendas. Aí ali saiu o método que eu falo hoje do TBC. O TBC meio que nasceu aí. Dizer, cara, você tem 2 pontos. Você vai chorar e reclamar que a pandemia é isso ou você vai fazer diferente? E aí a gente começou a criar uma série de métodos, assim, de programinhas para ajudar os empresários. Ali um foi indicando o outro, aí a consultoria explodiu, o treinamento explodiu e a agência explodiu. E graças a Deus esse ano está sendo o melhor ano da minha vida. Caraca. Melhor ano da minha vida em termos de reposicionamento depois da reconstrução. Faturamento, graças a Deus, vindo bem, indicações vindo bem, as amizades novas, boas, de pessoas melhores que eu vindo bem. E, cara, tá estado de flow total. Estado de flow total. Cara. E pra você que tá ouvindo a gente aqui, meu, cara, tem que acreditar, né, meu? Em algum momento o Edu parou e disse, cara, eu tenho que acreditar em mim, naquilo que eu sei fazer. Eu tenho certeza que, lógico, que você não vai ter aquele dia e hora que você fala, não, no dia 25, 26, às 5h30 eu parei e acreditei em mim. Não é isso. Mas em algum momento você tem que parar e entender que o que aconteceu você não vai mudar. O que você pode fazer é se posicionar hoje para poder mudar o que vai acontecer amanhã. E o que muita gente acaba fazendo no empreendedorismo é vivendo o passado, vivendo preso naquilo, naqueles erros, naquelas falhas, e passando dias e noites ali sofrendo pelos erros que cometeu e sem conseguir tomar uma atitude de reverter isso no futuro, cara. Incrível esse bate-papo, gente. Incrível, riquíssimo. Obrigado por essa aula que você não acabou, não. Só estou te agradecendo. Cabeça bugou. Se der para ajudar alguém um pouquinho, bora lá. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Esse podcast vai ajudar demais a galera, cara. Tem que ajudar. Demais, porque o Brasil tem 99... O Rubens Magno, superintendente do Sebrae, ele deu uma palestra na última gestão irrazoável. A última gestão razoável que eu estou falando aqui, não sei quando você vai estar assistindo, foi uma que aconteceu. Repete da última, sempre vai ter uma edição. Sempre vai ter. Foi de agosto de 2022. E ele falou pra gente que 99,4% das empresas, dos CNPJs do Brasil são micro, pequenos e médios empresários. 99,4 ou é 99,6, tá? Me perdoem esse 0 ponto alguma coisa. Ou seja, 0,4 ou 0,6 representa, que são os gigantes do mercado, eles representam 70% do PIB. Enquanto que os micro e pequenos empresários, que são 99 ponto alguma coisa, só representam 30% do PIB. No entanto, depois eu, curioso, fui dar uma pesquisada, a maior taxa de endividamento de CNPJ está exatamente na micro, pequena e média empresa. Então, assim, o empresário pequeno, taxa, não é volume de dinheiro, né? Percentual. Então, o percentual de endividamento nas micro e pequenas empresas no Brasil é muito grande. E quem é o maior... o maior credor é o próprio Estado, são os impostos, os tributos que o pequeno empresário atrasa e se enrola. Sim. Então, qual seria, para a gente virar essa página e para um novo tema, qual seria a tua grande dica? Aquela dica assim, pontual
para esse empresário que hoje vive um momento difícil, que vive um momento de endividamento, seja com o governo, seja com o fornecedor, que passa por uma situação crítica, mas que hoje, com a quantidade de informação que a gente trouxe aqui, ele consegue dar uma virada. Só que a gente já falou muita coisa, eu estou marcando ali, a gente já está mais de 20 minutos nesse tema quase. Então é um tema muito bacana. Então, para a gente fechar, para a gente condensar, qual é a fala que você traz para esse cara que está na dificuldade, que ouviu você, se identificou dizendo, meu Deus, eu estou na beira de virar, de cair nesse abismo. Qual que é a fala que você traz, qual o recado, qual o ensinamento? Acho que a melhor frase é o ensinamento para esses 99% de empresários do Brasil que são micro e pequenos empresários. Primeira coisa, a Mari falou bem, é você entender que essa tua situação é uma situação, não é um ponto final. É uma vírgula. Tem uma frase que eu amo. Fase não é fim. É isso aí. Você está vendo uma fase. É isso aí. Fase tudo passa, né? Não tem aquele tudo passa, não é aquela história rápida lá, que tudo passa. Então, assim, fase boa passa, fase má também passa. Só que se você está na fase má, eu gosto de uma outra parte que é acelera. Acelera. Você conhece aquela parábola que o cara estava... Isso tem a ver, tem várias versões, mas eu conheço aquela do exército. O comandante estava lá num jipe e veio uma tempestade de areia. Aí o cabo fala, comandante, é uma tempestade de areia. Acelera, cabo. Conhece essa, não? Não. Acelera, cabo. Não. Aí, mas comandante, a tempestade de areia chegou, vai bater na gente. Olha, comandante, um monte de gente aqui à deriva, aqui estacionado. Vamos parar aqui. Acelera, cabo. Aí o cabo, mas acelera, cabo. Aí o cabo acelerando. Então, comandante, carro capotado. Acelera, cabo. Desvia e acelera. Resumindo, eles passaram a tempestade. Aí o comandante, que já com a experiência dele, vira para trás e fala, agora olha para trás. Tá todo mundo lá preso da tempestade, a gente passou. Os caras que pararam estão dentro da tempestade. Então, respondendo a tua pergunta se você está nessa tempestade, acelera. Agora, acelera com a palavra que fica planejamento. Sintetizando tudo que eu estou falando, planejamento. Hoje você não consegue fazer nada ou melhorar o que você tem sem planejamento. Verdade. Então, dentro desse planejamento quem pode me ajudar? Mentores, pessoas melhores que eu, vamos bater nessa tecla de novo. Consultores, especialistas, mentores, professores, o que seja, pessoas melhores que você. Por quê? Se você sozinho não chegou lá, você precisa de ajuda. Esse é o primeiro ponto. Você reconhecer que você tem necessidade de ter ajuda. E hoje vocês dois aqui, três, falaram bem. Tem uma infinidade de conteúdos de pessoas com acesso grátis. Então falar que não tem dinheiro não é desculpa. Você não tem ou conhecimento ou atitude. Então acelera para ter atitude. Segundo, dentro do planejamento, quais pessoas boas podem me ajudar? E aí eu vou resolver meu financeiro, minha estratégia do negócio, meus indicadores, minha curva ABC, como eu falei. Então você vai trabalhar estratégia versus indicadores versus planejamento versus plano de ação. Refaz o teu planejamento, Ednei. Refaz a tua rota. Cara, com o que eu tenho hoje, com o que dá para eu fazer? Então é o planejamento. E aí foco numa execução impecável, uma gestão irrazoável. Vai para cima, seja irrazoável. Acelera. Aí volta a frase, acelera. Definiu a rota, acelera, meu amigo. É o jeito mais fácil de passar pela tempestade. Cara, se você me permite, eu vou incluir isso nas minhas falas da gestão irrazoável e dos outros cursos que eu tenho, porque eu falo muito isso sobre, que é o princípio da gestão 4.0, é você quando encontra avenidas de crescimento dentro do seu negócio, você tem que acelerar, porque senão vem um menino de 20 anos, corta a rota, acelera na mesma estrada que você e você fica para trás, você perde o bonde. Mas o contraponto faz total sentido também. Então, se você está na dificuldade, no meio da tempestade, para que viver essa tempestade acelera de forma pra passar tão dessa, já que não é prazeroso. Exato. Acelera e acaba com isso, cara. Acelera para sair disso. Mas claro, entendendo a rota que vai ter um carro virado para você desviar, amei. Se você me permite, vou usar essa fala, essa parábola. De alguém aí também, aquela história, conhecimento só. A grande lição que fica é acelerar consciente, né? Consciente. Senão você já acelera e se joga no abismo, né? Motivado. Aí você vai. O Edu falou, eu vou sair aqui cheio de energia, vou fazer desconto. Cara, você quebra teu negócio.
É que a gente falou várias vezes que frisou acelera, não acelera, mas acelera consciente, Sim, GPS sabendo na mão, né? exatamente. Sabendo a rota. Eu amei a do Mais motivado. importante, mais importante é Porque a se direção. acelerar sem consciência é o burro motivado. O burro motivado, Vai acelerar só o fracasso, a queda. Mas isso é vida que ensina a gente. É difícil hoje, a não ser vocês, né, que estão levantando essa bandeira de empreendedorismo e outras pessoas, mas é difícil quem tem essa bagagem ensina certo. Porque o pessoal adora a fórmula pronta. Faz isso, faz aquilo, vai dar certo, é 6 em 7, é não sei o quê. Cara, cuidado com fórmula pronta, entende teu negócio. Ninguém entende tanto o teu negócio quanto você. Você só precisa de mentores, consultores para dizer um pouquinho melhor caminhos para você tomar. Mas aí a segunda parte do ensinamento é: ninguém entende do teu negócio como você. Exato. Vai para cima. Vai pra PPC. cima. Boa. Show. Muito Nessa- bom. Vamos lá, Mari. Nessa tua jornada como consultor, né, e treinando aí microempreendedores, e também eu já vi que você treina times de venda também, né? Você treina também não só os líderes, mas como treina time de vendas. O que você percebe que é a grande dificuldade? Se você percebe que tem alguma dificuldade em comum, assim, que ela se destaca, que você percebe que na maioria dos teus clientes, eles têm na questão do gerir pessoas. Onde eles travam? Tem duas dificuldades grandes, Mari, assim, que eu vou trazer aqui para você. Antes de entrar no gestor, a primeira maior dificuldade é essa que eu falei, de contratar certo. Sim. E não ter um processo de onboarding seguido da contratação. Então, estude sobre onboarding. Isso é muito importante. Dever de casa pra galera. Estudem aí, procurem. Se não sabe nem o que é onboarding, já começa do básico. Onboarding, como diz a palavra, a bordo é um plano mesmo, de acompanhamento dos novatos. Então, você escolhe um mentor interno, você tem informações sobre a empresa, você tem os núcleos de treinamento. Porque como que acontece? Me permita alongar a Sim, resposta, claro. tá? Acontece o seguinte, a Luma vai contratar uma vendedora. Contrata. Ela está hoje aqui com a gente no podcast, ela está resolvendo outras coisas, está com o marido e tal. Aí a vendedora entra, olha, hoje eu estou ocupada, eu vou gravar lá e tal. Cola aqui com a Mari. Mari, entrou aqui como é que é, Daniel? Daniel, memória boa. Entrou o Daniel, né? Daniel, Mari, Daniel. A Mari é a vendedora mais antiga, o Daniel tá entrando agora. Equipe, Daniel entrou, tem que ir pra reunião, eu vou pra não sei o que, depois eu te dou atenção. E tipo, é o famoso TQTL. Conhece essa TQTL? Não. É o Tuk Te Lasque. É o TQTL, galera. É o Tuk Te Lasque, Daniel. Cola na Mari. Agora, a Mari, ela tem como meta atingir os objetivos dela, ela é vendedora. Ela tá focada em bater a meta dela ou ensinar o Daniel? Bater a meta. Bater a meta. Dane-se o Daniel, para não dizer um F, né, do Daniel. Então, Daniel, e se a Mari tem... Aí, aquela história do perfil. Se a Mari tem um perfil dominante, dentro do DISC, por exemplo, dominante, influente, estável, cauteloso e tal, vamos pegar que a Mari é dominante. Sabe o que ela faz? Ela bota o Daniel para trabalhar para ela. Não, faz esse contrato aqui, liga para esse cliente que está reclamando, vai lá na logística, resolve isso. Aí quando eu volto e vou entender, Daniel, o que você vendeu? Cara, não, mas eu resolvi, eu arrumei aqui o chão, tudo que a Mari não queria fazer, que era tarefa dela, ela delegou para o Daniel e ele, como entrou na empresa, ele quer fazer. Ele quer mostrar serviço. Então, assim, se eu não tive tempo para mentoreá-lo, para dar coach, para assessorá-lo, para dar o treinamento, o que acontece? Um mês ele não bateu meta, ele só aprendeu a fazer subatividade. Ele é meu vendedor, mas ele aprendeu a limpar o chão, Tudo bem, não é atividade errada, mas não é a principal que eu contratei. O cara aprende logo a fazer café, né? Isso é bom. Vai fazer café. Não, e tem que, não dá para sentar na janela, né? Mas assim, o que eu estou querendo dizer é, ele não está atingindo o papel principal. Aí eu, como gestor, vamos falar de gestor, de empresa de porte médio para cima. Eu vou te dar mais atenção. Aí eu vou falar com o meu gestor, reunião com a diretoria, reunião com o cliente, vídeo. Eu sento com o coitado do Daniel, cara, se muito, 1 hora na semana. Se muito. Segundo mês, aí eu viro pro RH, cara, aquele Daniel não é tão bom, não. Puta, eu tô meio decepcionado, já dei uns 3 feedbacks para ele. Cara, você não deu feedback. Você sentou e deu uma orientação. Então, assim, a falha, comunicação. Então vamos do zero. Contratação errada. Às vezes eu em perfil que não é o ideal para a empresa. Contrata rápido
e se demite devagar em vez de fazer o inverso. Contratar com calma, conhecendo bem a pessoa, fazendo, por exemplo, um processo de DISC. Me dói o empresário que fala, cara, fazer um DISC é caro. Que, cara, custa R$100 e poucos por candidato. Cara, isso é contratar errado, meu amigo. Isso que é caro. Bota no custo do processo. O cara é demitido depois de fazer rescisão. E aí tem o processo de onboarding. Ligado, ou se a empresa é maior, um RH. Se não, o dono ou o gestor de vendas tem que treiná-lo, óbvio, para ele fazer o processo de onboarding. Então, por exemplo, dentro do Daniel, eu vou ter um mentor, um colaborador mesmo, mas que tem um papel de líder, que eu já posso estar até preparando essa pessoa para ser um futuro gestor de pessoas. Eu treino essa pessoa. Já é um treinamento dos dois. Eu já treino a Luma, por exemplo, para ela ser a gestora do Daniel, que não é gestora, mas assim, é uma mentora, ela vai dizer, a empresa funciona assim, a cultura da empresa é essa, a gente gosta disso, os nossos valores são... E eu vou ter treinado, eu vou sentar com ele, eu vou falar de missão, de visão, de valores, o que a gente preza. A aluna como líder. E eu já estou treinando ela para ser futuramente uma líder de pessoas. Então, se a primeira falha é essa de contratação e onboard, a primeira falha crônica que é assim, 9 em 10 empresas não tem e olham isso como um custo, que eu falo, cara, custo é o que você tem que mandar embora, isso é custo. Porque você errou e ele não quer admitir que errou. O mercado é assim. Não, se o mercado é assim, quebra, cara. Fura esse paradigma, essa bolha de fazer como todo mundo faz. Se você faz o que ninguém faz, você colhe o que ninguém colhe. Então você precisa quebrar esse vício, esse ratinho correndo ali, fazendo o que todo mundo está fazendo. E o segundo, gestor, entrando mais precisamente na sua pergunta, Mari. Os gestores não são treinados para gerir pessoas. Esse é o ponto. A gente fala um pouco de vendas aqui, né? Mas vendas, marketing, qual a essência de vendas e marketing? Entender do quê? Joga uma pergunta aqui. O que é a essência de marketing e venda? Bingo! Pessoas. Não é técnica, é pessoas. Antes de treinar um produto, treinar sobre ser humano, né? Vamos pegar a nossa palavra? Ser humano. Então é ser uma pessoa. Então, por exemplo, a gente entra vídeo atrás de vídeo, vídeo atrás de vídeo, é só resultado. Eu falo que hoje é gestão emoji. Conhece essa? Gestão emoji? Essa é uma invenção minha, que é o gestor do soquinho, soquinho, muquinho, muquinho. Você vai de manhã, galera, foco hoje, hein, porra, vai pra cima. Aí vem um monte assim, vai pra cima. Soquinho, soquinho, muquinho. Isso, chefe, deixa comigo. Ninja, ninja. Aí aquele, vai pra cima. TBC, vai. Foguete, é só emoji. Foguetinho, né? Foguetinho da ré, vai, chefe, deixa comigo. Tá, e aí no final do dia? Zero de batida, não tem estratégia. Não foi alinhado a estratégia, não foi alinhado o foco do dia, não teve uma matinal decente, não teve parcial os indicadores no meio do dia para dizer estamos indo bem, estamos indo mal. Aí fechou o dia. Aí no outro dia, galera, ontem não fomos bem, recebi aqui o relatório e tal. Não, hoje é diferente. Aí começa tudo de novo. Foco, muquinho, soquinho. Gestão emoji. Hoje a gente é gestor emoji. No dia tá todo mundo Gestor emoji. Pega essa, meu. Gostei, cara. Gestor. Esses são gestores hoje. O cara só fazendo gestão com os emojis. Gestão emoji que cria. A gente estuda neurociência, né? Chega no final do dia. Resumo. Vamos resumir o podcast. Resumiu. Gestão emoji que cria burros motivados. Pronto, resumimos 1 hora aqui em uma frase. Boa, Luma. As mulheres chegar no final emoji do com dia, burros tá motivados. Vamos colocar esse bordão aí, né? Cara, o resumo da ópera é isso, e é mais do mesmo, né? entendeu? Eu acho que é a grande dificuldade do gestor, né? Porque ele está treinado a cuidar só de números, resultados, ou então só com a parte da motivação, mas não sabe cuidar realmente a fundo de pessoas. Não sabe, por exemplo, não sabe perfis de pessoas. O que ele sabe? Vamos lá também. Eles não são culpados, assim, não são também tão inocentes. Tem meia culpa, né? Meia culpa do próprio gestor que não se desenvolve. Não pode só esperar a empresa. O gestor tem que ter o autodesenvolvimento. Aquela história do Alvin Toffler, né? Os novos analfabetos é quem não sabe reaprender e voltar a aprender. Isso é muito importante. Gente, então, que aula. Então, o gestor, ele precisa aprender que o seguinte... Vou deixar na cabeceira, tocando. O gestor, independente o nível, independente a empresa, independente o segmento, ele precisa aprender o seguinte: o primeiro a querer o meu desenvolvimento sou eu. E aí volta aquela conversa lá atrás ainda há pouco. Quais são meus pontos de desenvolvimento? Meus pontos, fazer um SWOT pessoal. A gente aprende a fazer SWOT de empresa. Segunda tarefa aí, de casa. Faça teu SWOT pessoal. Quais são teus pontos fortes? Que oportunidades elas geram aí na tua empresa?
Quais são teus pontos negativos? Não precisa mandar para RH, não. Isso é para você. Onde tu é ruim, cara, anota aí onde tu é falho. Eu sou preguiçoso, eu não sei. Excel, tem muita gente que não sabe Excel. Vendedor que não sabe matemática. Aí é. Cara, você fala assim, quanto que é 20% de 320 para dar o desconto? O cara não sabe, nem às vezes com calculadora. Você vai ganhar 1,5 de comissão. Se você aumentar 10% a tua venda, quanto é esse 1,5 a mais? O cara não sabe fazer. Então, quer dizer, ele não sabe a campanha de remuneração variável. O cara... Me dói, eu estou fazendo mentoria para uma empresa aqui, me dói, eu fiz uma rodada com os vendedores, eu falei, se você bater a tua meta, crescendo 10%, quanto você vai ganhar de comissão? São 8 vendedoras numa loja, nenhuma sabia dizer o quanto ela ia ganhar, parte do gestor. Se eu sou o vendedor e eu não sei quanto eu vou ganhar, como é que eu me motivo? Então, não, moça, a remuneração é boa para quem? Boa no papel, que você entendeu o que é 3, 4, 5% de comissão. Então o vendedor não sabe quanto ele vai ganhar. Então você não tá falhando a comunicação. Pessoas. Então meu time não sabe matemática. Eu vou para aula básica de matemática. Não é treinar vendas. É importante treinar vendas. O que a gente começou a fazer lá? Aula de matemática financeira. Minha mentoria virou mentoria de matemática. A gente começou a fazer cálculo de ticket médio, cálculo de regra de trade. Eu fiquei 2 encontros fazendo a regra de 3 com eles no quadro. Literalmente no quadro. Aí o vendedor, caramba, eu falei, tá vendo? Essa é a diferença de você não estar ganhando R$400 e estar ganhando R$150. E você achar que é a empresa, que é o mercado. É você. Se você estivesse vendendo R$100 a mais por dia, só 100, você estaria ganhando 400 de comissão. Nós crescemos 30% a venda dessa empresa, só ensinando matemática para os vendedores. Ensinando matemática, cara. Eu acho que isso é uma dor que se tem, né? A falta de conhecimento do colaborador, atrelado à falta de tempo do gestor e também de conhecimento de que ele precisa treinar. E aí a gente pega um time que se desmotiva muito rápido, né? E eles não entendem muito essa questão da disciplina. Eles não chegam lá. Jamais o gestor desse time ia imaginar que eles não estavam motivados, porque eles não sabiam nem prever quanto eles poderiam ganhar a mais se eles se esforçassem mais. Não, e aumentando comissão. Eu vi lá que o problema não era comissão, subir de 3, porque assim, eles criaram, e isso é muito comum, você empresário aí tá ouvindo a gente. Às vezes você cria toda uma régua de comissionamento, começa lá com 1,5%, 2%, 2,5%, 3%. Para você, empresário, a regra é clara. Faz sentido, né? Para o teu vendedor, ele não entende o que é 2%. Ele entende o número, 2 e 3%, mas ele não entende fazer o cálculo. Sim, exatamente. Ele entende o que ele vê no contra-cheque dele o mês que vem. A empresa me deu 500 de comissão, me deu 1.000, me deu 800. Tá pouco. Pô, ele entende o seguinte, o esforço que eu tive... Me matei e só ganhei R$500. Mas aonde ele pode ter ganhado mais, ele não entende. Ninguém trabalha isso. Verdade. E aí, dentro disso, vou emendar uma outra resposta da tua pergunta. A gente também só olha para frente. A gente não aprende a olhar o mês. Então, onde eu entro com a minha mentoria ou com a consultoria que eu falo? Tem que ter na reunião do planejamento, por exemplo, vai entrar setembro daqui a pouquinho. Para quem está ouvindo agora, a gente está finalzinho de agosto. O mês que for entrar, quando você fizer o planejamento do mês, nesse planejamento tem que ter erros e acertos do mês anterior. Aonde eu errei? A gente não é habituado a olhar o erro. A gente só olha o que deu certo e faz mais do mesmo. Não, erro para não repetir o erro. Para não criar uma expectativa em cima de erros. Por exemplo, hoje cedo eu estava falando, eu faço muita mentoria. Hoje eu estava falando com um gestor regional de uma determinada empresa, que aí a gente estava falando de justamente representante comercial que ele tem na equipe dele numa região, do Mato Grosso. Aí ele falando, o Caio isso e tal, não sei o que. Eu falei, cara, quantos % da tua venda, da regional, ele tem 12 representantes no estado do Mato Grosso. Ele é gerente regional. Falei, quantos % da venda, e ele falando desse Caio, quantos % da venda está na mão desse Caio? Ele, 30%, tem meses que chega a 40%. Eu falei, pois é, velho, olha aí. Você está com 30%, 40% de uma venda do teu representante que você está reclamando de comprometimento com você. Você acha que isso está certo ou está errado? Não, está errado. Beleza. E o que você está fazendo para mudar isso? Quantos dias está no teu planejamento do mês de você ficar na região do Caio para contratar um outro representante? Porque ele já falou que conversou 1, 2, 3 vezes e esse Caio não muda. Eu não sei quem é o Caio. Caio, espero que você não esteja me ouvindo. Não, Caio Castro, não é que eu não quero pagar a janta, né? Mas brincadeiras à parte. Mas aí eu peguei o gestor, Mari, e eu puxei a orelha dele. Mas eu fui muito duro com ele. Eu falei assim, cara, e o que você está fazendo para mudar isso?
Porque assim, tá escancarado. Você tem um cara que não tá comprometido com o teu time, mas que te entrega. Para ser representante, para quem não tá familiarizado, o representante comercial, ele é autônomo. Então ele não tem um vínculo. Ele é tipo um vendedor ambulante. Ele tem umas pastas, ele vende, esse cara vende, eles vendem nutrição para animal, ração. E aí ele vende outras marcas. Ele falou, quando tem uma condição melhor do concorrente, o Caio vende o concorrente. Eu falei, caramba, velho, você tá com 30% de dependência de um cara que tá se lixando para você. Vende o concorrente, o cara vende preço, velho. Vende o concorrente. Ele me falou isso. Eu falei, e quantos dias você vai ficar lá na região dele? Não. E aí foi a tua conversa, Loma. Não, eu não tô com tempo de ficar na região dele. Não tá com tempo de olhar 30% do negócio dele. Eu falei isso, então eu falei, cara, então você não tá com tempo de olhar 30% ou 40% do teu resultado. Eu falei exatamente isso. Eu falei, olha a tua fala. Eu falei, escuta a tua fala. Eu tenho um cara que é 30% do meu resultado e você não tá botando no teu planejamento para resolver uma dependência. Então você tá criando um vínculo desse Caio. Eu falei, palmas pro Caio. Porque é o rabo abanando o cachorro. É o rabo abanando o cachorro. Aí ele ficou calado, me ouvindo. Eu sei que ele, no primeiro momento, ele vai me xingar. Pô, esse cara, esse maluco, esse mentor, o Edu Ross, e taraná. Mas depois, quando ele tomar consciência, ele vai entender que ele tem que fazer um planejamento de ou trazer o Caio pro lado dele, que é o primeiro e melhor caminho. Se o Caio não quiser, meu amigo, segue a tua vida. Eu vou botar um cara aqui que jogue com o meu time, que vista literalmente minha camisa e que representa a minha empresa. Porque não dá para eu ter um cara no meu time que não tá comigo. Essa historinha aí, Caio continuou colocando dinheiro no bolso, né? Ou dele ou... Caio tá no jogo dele. Caio tá no... Exato. O Caio tá no jogo dele. Inteligente não, entendeu? Ele vai, quem tem a melhor condição do mercado. Oportunidades de fazer isso. E ele é um cara, tecnicamente, segundo o que ele falou, muito bom. Ele é um consultor, ele manja bem de nutrição, ele é veterinário, ele tem toda uma autoridade em cima disso. Só que o que ele faz? Ele pega a melhor, ele é um consultor de mercado. Então, ele não é um vendedor dessa empresa XPTO que eu estou falando. Porque ele pega com a melhor condição custo-benefício do mercado e leva para o consumidor dele. O Caio está fazendo bem o papel dele. Mas eu, como gerente, eu estou aceitando o jogo. Então, não reclama, meu amigo. O Caio está fazendo muito bem o papel dele. Enquanto CNPJ dele. É o teu mentorando que não está conseguindo fazer o papel dele para o CNPJ. E está aceitando o jogo do cara. E aceitando o jogo do cara. Total. E aí tomando bola na costa. E chorando, e dizendo, eu não cresço, tá difícil, eu não tenho tempo. Porra, você não tem tempo, então não reclama, cara. Tempo aí entra a história que eu te falei, planejamento. Eu estou ensinando eles a fazer planejamento, a olhar tempo onde eu preciso resolver. E aí é olhar os erros. Então, assim, aprender a olhar os erros. Isso já está se perpetuando na gestão dele. É o segundo mês que eu estou acompanhando em específico esse gerente. A empresa está pagando a EROS, que é a empresa de mentoria, para acompanhar 4 gerentes. E eu observei que dos 4, 3 não sabem fazer planejamento. Sabem fazer plano de ação. É uma coisa. Planejamento é olhar isso, onde eu estou errando, o que estruturalmente eu preciso mudar, que comportamento em mim eu preciso mudar. 3 caras de nível gerencial que ganham hoje perto de 20 pau, não sabem fazer planejamento. E a empresa patinando em resultados. Por isso, por causa dos gestores. E aí responde a tua pergunta, Mari. Trazendo essa ideia do cara não saber fazer. Eu tenho comigo que um grande erro do gestor hoje é, às vezes, também... promover pessoas que não têm aquela habilidade, né? Não tem aquele conhecimento técnico para assumir mas é de confiança. Exatamente. Era isso que... isso é uma dor só minha, sou só eu que vejo isso. Não. Ou, de fato, isso tu consegue ver muito. Porque aí o cara tá lá, tá ganhando melhor, né? É o cara que cresceu junto com a empresa, às vezes passou por determinadas situações, viu o bom, viu o ruim, mas estava lá e vai, motiva e é disciplinado, mas às vezes ele não tem competência técnica e nem é treinável para aquilo. E nessa promoção, só complementando, Luna, e nessa promoção, o que acontece muitas vezes, e me fizeram essa pergunta na caixinha de perguntas essa semana, é que a gente acaba perdendo um bom vendedor, alguma coisa assim, para tentar criar um bom gestor e no fim do dia você não ficou com nenhum dos dois. Você perdeu o cara que era teu braço direito ali, melhor resultado de venda, criou um gestor que não consegue entregar resultado, que não tem habilidade, não foi treinado e etc.
E o prejuízo da empresa é dobrado. E o pior de tudo, você não consegue trazer ele de volta para onde ele estava. Ninguém quer dar um passo atrás. Eu já passei por isso. Eu já errei desse jeito. Mas Ninguém E quer aí voltar. você pede em vendas um melhor vendedor e não tem um supervisor, aí você tem que desligar, porque se Mas desmotiva. nesse caso, o erro é do gestor que não desenvolveu a Sim. competência antes de Total. promover. Entra Sim, a história do onboard, que não Sim. desenvolve, que é o TQTL, tu que te lasque. Sim. Ah, você já viu? E aí o cara, ele repete o que os antigos gestores, é como ele aprendeu, ele acha que aquele jeito é o certo. E aí ele repete, e aí os hábitos da empresa se repetem. repetem. Só que as práticas ruins também se repetem, entendeu? Acontece muito isso, eu percebo, a gente trabalha com um grupo de gestores, né? Eu percebo muito que alguns, eles se esperam dos seus liderados, o que eles não foram. Não, o que eles não foram e como eles aprenderam. Não, mas eu aprendi assim, sozinho e tal, então ele tinha que estar sabendo já como é que é. Isso é óbvio. Sabe aquela coisa do, é óbvio. Ele tinha Eu que tá aprendi assim, sabendo. ele tem que aprender assim, né? tem que Se for um aprender gestor assim. bom, tem que aprender assim. Se ele for bom mesmo, eu não Ele vou vai nem aprender precisar no dia a ensinar, dia. vai aprender no dia a dia. Aí você fala, tá, e se ele não for tão bom assim não aprender? É o burro motivado. Quebrou teu negócio, é o burro motivado de novo. E a gente entende porque tantas empresas se perdem nos seus valores, na missão, na cultura, porque ela não é repassado, né? Sim. O entra e sai e vai se perdendo. E a pessoa começa a fazer do jeito que ela acha que é certo, porque ninguém direcionou, ninguém ajudou, ela viu alguém fazendo daquele jeito, ela foi lá e fez. Os mais esforçados, eles vão dar resultado, ainda no que se lasque, né? Mas aquele que precisa de alguém ali, ele não vai dar resultado, não. E a gente vai achar assim, cara não é bom, e às vezes é. E a Sim. gente perde. Faltou Você ensinar. perde um Faltou talento. pegar na mão. Você e perde mostrar o muitos caminho. talentos. E não é mercado, é assim. Gente, quer ver ó, a história aqui ali, O Homem que Mudou o Jogo. Eu recomendo muito esse filme. Você pega lá a história do Brad Pitt, ele assume um time de futebol, né? Um time de esporte, perdão. E aí ele começa a olhar o quê? Indicadores. Ah, não preciso ter grandes estrelas no meu time. Eu tenho que ter caras que se complementam. Se eu tenho um bom arremessador, eu tenho que ter um bom rebatedor, mas bom em que sentido? E ele começa a trabalhar nas estatísticas, que hoje na empresa são os KPIs, os KPIs. KPI. Então eu preciso entender os KPIs da empresa, pessoas que entendam isso, mostrar isso e mostrar dentro de uma linha, que é o planejamento, depois o acompanhamento. E aí, assim, uma parte é desenvolver pessoas. O quanto eu estou desenvolvendo, o quanto você está investindo tempo para estar com os teus colaboradores. Porque cobrar, a gente cobra. Mas e desenvolver? Você faz rota, por exemplo, venda, vou trazer de novo para venda. Você faz rota com os caras? Você está com um balcão lá a barriga no balcão, escutando como ele está abordando? Porque uma coisa é você falar, aborda com sorriso, com simpatia, seja empático. Beleza. A outra é constatar se ele, porque às vezes você fala uma coisa, atende com empatia. O cara, ele faz igual aquele cachorrinho do carro, né? Balança a cabeça assim, o cara empatia, vai às vezes pro Google, o que é empatia? Se eu colocar no lugar do outro. Aí é uma frase que eu escuto muito, Mari, que hoje eu faço pé de novo. O pessoal fala assim, atenda como você gostaria de ser atendido. Não. Atenda como o outro gostaria de ser atendido. Neurovendas. A sua cabeça é diferente da minha. Se eu te atender como eu gostaria, eu estou agradando a mim, não necessariamente a você. Cara, show. Show, boa. Mas, Então eu preciso descobrir como você pensa. Como que eu descubro isso? Conversando. Oi, tudo bem? Quer ver uma pergunta? Que eu falo muito aqui. criando perguntas para tentar se conectar. Eu falo Perguntas, isso ensinar muito, perguntas abertas. Isso. Tá tudo bem contigo? Como você tá? Como é que tá teu ano, teu mês? Como é que foi o impacto da pandemia e sua família? De onde Entendeu? você é. Me conta um pouquinho. A gente adora contar história. Estamos aqui no podcast contando história, né? A gente adora contar e ouvir. Né? Me conta um pouquinho de você. Já conhecia a loja? Já conhecia aqui a escola? Não conheci e tal. Você é de Castanhal mesmo? Desculpa, eu não conhecia, que aqui é tanta gente e tal. Não, já sou e tal, já conhece a nossa escola, conheço. Vamos fazer um tour? Vamos. Depois eu vou vender o peixe. Sim. A venda, ela é uma consequência do quê? Do relacionamento. Primeiro você tem que tentar se conectar, né? Usa o rapport como técnica e por aí vai. Mas eu pergunto como você tá, de onde você vem, um pouquinho da tua história. Eu vou entendendo a tua cabeça. Quanto tempo você tem? Você prefere, quer ver uma coisa que eu ensino muito? Por exemplo, Mari, né? Mas assim, Mari, como as tuas amigas te chamam? Mari, Mari. Eu posso te chamar de Mari? pode. Né? Eu sou o Eduardo, pode chamar de Edu. O que eu acabei de fazer com você agora? Você me permitiu te chamar como os teus amigos. Você me colocou inconscientemente como o rol dos teus amigos. Criou uma intimidade. Junto com o rapport, já tô íntimo teu, minha persuasão já tá 90% atingida
tudo que eu falar, você vai começar a me ouvir melhor a partir de agora. Só com essa simples pergunta. Tem algo que explica também que o nosso subconsciente, quando ouve alguém chamar a gente pelo nosso nome, a gente entende que a gente pode ouvir aquela pessoa, né? Que Se é algo que conecta ao coração. quando a gente ouve a pessoa nos chamar pelo nome, eu posso ouvir. Automaticamente, sem a gente perceber, a gente ouve aquela pessoa. E o nome, completando o que você está falando, que é bem isso mesmo, o nome é que a gente mais escuta desde da barriga da mãe, né? Ah, aqui a Maria Alice, vem o Edu, vem o Edney e tal, e vem a mãe falando várias vezes e tal. Então o nome, ele soa bem no nosso ouvido e no nosso cérebro. E quando a gente isso escuta... pro cara que é chamado de Ednei, Edmond. Quase que eu tenho que fazer terapia. Ednei, acho que deve ser o mais comum. Ney, já vem o Ney, fala Ney. Não, cara, em São Paulo é Ed, que eles reduzem tudo. Cara, é campeão, gente, Ednei, por favor. É bem isso mesmo, é você também falar, se apresentar bem, ó, é Ednei, né? Eu prefiro que me chame de Ednei. Edu, tudo é neuro. Neuro é pop. Tá vendo? Isso é entender como a mente funciona. Então a gente guarda, né? Igual o inglês, que você trabalha muito bem. Quando você se comunica e a pessoa entende, isso é legal. Você estabelece uma relação racional. Quando você se comunica na língua nativa, você toca o coração. Isso é emocional. Então é muito importante dominar inglês. Ver alguém de fora, você se comunicar. Hoje, falando de gestão, abrindo um outro leque aqui, 75% das pessoas que não são promovidas nas empresas de porte maior, óbvio, não são porque não dominam o inglês. Apenas 2% da população fala inglês. Então, olha a oportunidade que você tem. E muita gente reclamando. 1% só da população tem fluência em inglês, que existe uma lacuna grande. Famoso avançado no currículo, né? O cara famoso avançado. E aí o cara cai na frente do americano para fazer uma entrevista, bater um papo, ele não entende nada, o cara fala muito rápido, cheio de gírias, e aí o negócio desanda totalmente. Cara, olha que aula, gente. Edu, eu ficaria aqui pelo menos mais uns 2 dias conversando com você. Mas eu quero ter a oportunidade de te trazer de novo em um outro episódio para a gente conversar mais temas. Aí fazemos. E vamos fazer, com certeza. Então, agradecendo e agradecendo o nosso apoiador, que é a Consultábil. Então, se você está precisando de uma mentoria contábil, fala lá com a turma da Consultábil lá no 982339267. Agradecendo minhas co-hosts Luna Noura, Mari Benfica e, claro, agradecendo o nosso convidado, que é o professor Edu Rossi, que veio da aula. Cara, hoje nós ficamos assim, assim, ó. Estamos nós 3 com a boca aberta. De boca aberta, o cara com conteúdo incrível, uma história de superação fenomenal, grande empreendedor, grande professor, um conteúdo alinhadíssimo. E eu sei que antes eu estava dando spoiler para digo, gente, ele vai de velha economia a metaverso na mesma pegada. Eu tava brifando para elas aqui antes de você chegar. E a gente viu o quanto que é real. A gente foi de norte a sul, de leste a oeste aí nos temas de negócios e parece que não deu 1% da conversa. Muito obrigado pela disponibilidade, por ter aberto a caixa de ferramentas aqui. É um prazer aqui. Obrigado por ter aberto a sua vida, né? Você tratou de assuntos aqui com a gente que assim, de ensinou demais. E esse ensinamento eu tenho certeza que a turma vai curtir. Porque, como eu já falei, esse é um podcast que a gente quer gerar conteúdo. A gente não vem aqui para levantar fofoca e bater papo apenas, é conteúdo. No nosso briefing eu falo para você, né? É uma aula. A gente quer dar aula para as pessoas que estão ali, que são empresários e empresárias, tirarem o conhecimento daqui, pensar alguma coisa e aplicar na vida real, na vida empreendedora, na jornada deles. Hoje, se possível, daqui a pouquinho, você já vai poder aplicar tudo isso, cara. É aquilo que a gente fala, né? Muito feliz. Você ouve um curso e tal, uma palestra, se você tiver um insight, você já valeu a pena. E agora que tem um monte. Vou ter que assistir umas 3 vezes. Até agora aqui, cara, a quantidade de insights foi absurda, irmão. Obrigado. Foi fenomenal. Tamo junto. Maravilha. Edu Rossi. Contem comigo, galera, aí, ó. Muito obrigado. Sejam irrazoáveis. Sejam irrazoáveis. Para você que ficou até
aqui, não esqueça, quinzenalmente nós estaremos juntos, sempre um tema sobre empreendedorismo, sobre vida empreendedora e grandes aprendizados como esse que a gente teve com o Edu Rossi aqui. Obrigado, galera. A gente se encontra daqui a 15 dias. Beijo no coração. Beijo. Tchau, 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 tchau.